Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos aumentar nosso faturamento em 2 vezes? Quando você ganha em 2 vezes, aumentar sua produtividade no mínimo 2 vezes? Vamos? Vem comigo, vamos falar sobre trabalho focado bem rápido. Tem 2 coisas que eu tenho que explicar antes de mostrar como conseguir entrar no trabalho focado. A importância do trabalho focado é justamente você conseguir ter muito mais rendimento do que você teria normalmente, beleza? E aqui tem 2 coisas que eu vou falar, que é justamente o quê? Perda de tempo. Essa imagem aqui, que eu peguei aqui, ó, num livro chamado A Única Coisa. E nessa imagem é mostrado em relação ao tempo que nós perdemos quando nós nos distraímos, quando nós focamos em 2 coisas diferentes ao mesmo tempo, ou tentamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quando você olha aqui, ó, trabalho interrompido. Você começa a fazer alguma coisa, logo depois algo chama a sua atenção, alguém chama a sua atenção, seu celular chama a sua atenção, ou você deliberadamente quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, há uma troca de quê? Do foco. Você inicia o foco aqui, seu cérebro demora um tempo para começar a focar, você foca ali, você perde o foco e olha para uma outra coisa e começa a focar naquela outra coisa. Quando você começa a focar, tem um redirecionamento justamente do foco. Você gasta um tempo fazendo a outra coisa, igual eu falei, na maioria das vezes é o celular te atrapalhando, é alguém vindo conversar com você. Logo depois dessa distração, você fala, nossa, eu tenho que voltar àquilo que eu estava fazendo. Você troca de novo o seu foco, você tira o foco de uma outra coisa que você estava, redireciona o seu foco para aquilo que você estava fazendo e volta ao trabalho. E aí você imagina o tempo que você perde só nessa brincadeira. Pois é. Mas e se você fizer o trabalho totalmente focado? Do início ao fim, o tempo que você gasta é muito menor. Isso daqui seria basicamente a metade do tempo que você gasta. E eu te falo, com o trabalho focado, você precisa de apenas de 2 horas a 4 horas por dia só. Sabe essa ideia de, não, vou trabalhar 10 horas, 12 horas para alguma coisa? Às vezes, você precisa. Às vezes. Só que cá entre nós, você não consegue trabalhar e manter focado o tempo todo 10, 12 horas. Se você conseguir manter focado mesmo numa única coisa durante 2 a 4 horas por dia, o seu rendimento vai ser muito maior. Você vai ter simplesmente uma produtividade absurda. Beleza? Esse é o primeiro ponto, então não se distraia. Segundo ponto, vamos falar aqui do flow. Estado de flow. Quando você, e aí o que a gente pode tirar desse gráfico aqui? Quando você tem um certo desafio e o nível de desafio é muito alto, só que suas habilidades elas são baixas, deixa eu colocar um vermelhinho aqui, desafio alto e habilidade baixa, você entra numa camada que é justamente a ansiedade ou você entra numa camada também chamada de frustração. É quando você é exigido fazer um trabalho, só que as suas habilidades estão muito aquém daquilo ali. É eu virar para você e falar assim, olha, eu vou te pagar 10 mil reais, mas você tem que me entregar um programa de computador assim, bum, e eu te mando ali como eu quero. Só que você não sabe e nunca soube programar nada no computador. E eu te dou 1 semana para isso. Como que você vai fazer? Você vai começar a falar assim, cara, eu quero esses 10 mil reais. Só que eu não sei fazer. Você vai começar a entrar num desespero. Isso vai te gerando uma certa ansiedade. É quando o seu chefe te pede alguma coisa para você fazer que está muito aquém daquilo que você tem que fazer. E se você não fizer, você fala, pô, posso perder o emprego, velho. Se eu perder o emprego, eu não consigo pagar minhas contas, mas eu tenho que fazer. E aquilo ali fica ali, ó, na sua mente. Você começa a se sentir frustrado com aquilo ali, você começa a se sentir ansioso com aquilo ali. Porque você sabe que você não tem condição o suficiente para conseguir aquele trabalho naquele momento. Você pode, sim, vir a melhorar suas habilidades, mas melhorar suas habilidades iriam demandar um certo tempo. Mais tempo do que geralmente é exigido diante de uma tarefa. Isso gera uma ansiedade, gera uma frustração e gera aquilo que você talvez não goste, que é a procrastinação.
Eu tenho o costume de falar que a procrastinação, ela não é um mal em si, ela é simplesmente um sintoma de algo maior. E nesse caso aqui é um sintoma de uma ansiedade que você gera, que é gerado durante você. Você tem essa sensação de ansiedade, essa sensação de frustração. Seu cérebro, numa questão de defender você, ele simplesmente faz você procrastinar, simplesmente para te defender. Tá? Então a procrastinação é muito mais voltado a uma questão de autodefesa do cérebro, porque sabe que a ansiedade é ruim, sabe que a frustração é ruim. Mas e o contrário? Se, por acaso, o desafio for muito baixo e as suas habilidades foram muito altas, você entra no aborrecimento ou na palavra que eu mais gosto, que é o tédio. Justamente no tédio que você cai. Por que isso é tão ruim? Você já se sentiu entediado, né? Você busca rapidamente fazer alguma coisa. Porque o tédio te dá uma sensação de que perda de tempo. Você poderia estar fazendo alguma coisa melhor, alguma coisa mais produtiva. Então, quando te pedem alguma coisa, suas habilidades estão muito acima daquilo ali, você vai falar, por que eu estou aqui? Por que eu estou perdendo meu tempo nisso daqui? Dá um exemplo que aconteceu comigo em janeiro agora de 2025. Voltei a treinar na academia. Antes de eu parar, eu pegava 120 quilos no agachamento. Exemplo, de um exercício só. 120 quilos no agachamento. Eu fiquei sem treinar durante uns 8, 10 meses. Voltei pegando o quê? 40. Por quê? Porque eu tenho a consciência. Se eu pegar 120 quilos de novo, eu vou me lesionar. Eu posso me ferrar. Tá? Hoje eu já voltei a pegar, já em 3 meses eu voltei a pegar os 120 quilos. Mas no início, se eu pegasse, eu ia me lesionar. Eu ia me ferrar. Logo a minha consciência falou assim, não, vamos devagar. Pega pouco e vai aumentando com o tempo. Que é o certo a se fazer. Só que toda vez que eu ia para academia, eu ia num tédio, eu ia arrastado. Por quê? Eu sabia que eu não estava fazendo, vamos dizer, nada do mínimo que eu conseguiria fazer. Eu sabia que eu tinha condições de fazer mais, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer porque senão eu ia me lesionar. E aí eu me sentia entediado. E aí eu chegava na academia e fazia o exercício, eu fazia com uma cara de bosta. Eu falava assim, o que eu tô fazendo? Que era melhor ter ficado em casa sem fazer nada. Tédio é uma bosta, que também te leva à procrastinação quando você segue muito tédio. E aqui é bom falar numa questão que ajuda muito o nosso foco. Deixa eu tirar isso aqui daqui e puxar o foco para cá. Uma coisa que ajuda muito o nosso foco é o cortisol. Sim, o hormônio do estresse. Tá? Muita gente acha que ele é péssimo, que ele é horrível, mas o cortisol ele te ajuda muito no foco. Quando você tem nível de cortisol suficiente, você foca e mantém-se focado naquilo que você tem que fazer. E é justamente níveis de cortisol que estariam aqui, ó. Eu acho que ficou meio escuro, vou colocar o vermelho de novo. Estariam aqui no canal do flow. Quando você consegue focar e fica focado nesse canal do flow de muito tempo ali, ó, e fica, e nem vê o tempo passar, essa é a importância do flow, você não consegue, você não percebe o tempo passar. Quando você olha, você fala, já passou 4 horas e eu nem vi passando. Porque você entra num ritmo, numa fluidez tão foda ali no trabalho que você está fazendo, que você não tem, seu foco, sua atenção, não tem capacidade de focar em mais nada. Você só fica ali naquilo ali que você está fazendo. Por quê? Porque os níveis de cortisol estão no nível adequado, lógico, também a dopamina. Não posso deixar de falar dela. Dopamina também ajuda o foco quando está no córtex pré-frontal. Se esses dois aqui estão adequados para você, você consegue manter o foco durante muito tempo em alguma coisa. E é isso que a gente tem que falar. Porque se tiver muito alto, o desafio muito alto, aumenta cortisol, você fica muito tempo estressado. Não dá muito certo. Se tiver muito baixo, não tem cortisol suficiente, não tem dopamina suficiente, você não se sente motivado, você para, você nem faz aquilo que você tem que fazer. Então vamos direto aqui por como fazer. Como é que eu faço então, Matheus, para entrar nesse trabalho focado? Primeira coisa, vamos tirar as distrações. A gente tem que começar pelo básico. Você tem que limitar suas distrações. Você sabe o que te distrai, então tira de perto de você. É o celular? Não deixe o celular perto de você. Você mora com alguém e você trabalha num escritório, num quarto, alguma coisa, e a pessoa consistentemente vai entrando, você tem que falar com a pessoa. Não entre durante tanto tempo. Arruma uma plaquinha, sei lá, coloca na porta, fala assim, não me incomode.
daqui a 1 hora eu saio. Faça alguma coisa para não deixar as distrações te distraírem, tá? Para você realmente focar naquilo ali. Segunda coisa, rotina. O que você tem que entender assim, sobre rotina? O nosso cérebro trabalha com rotina. Ele não trabalha sem rotina. Você acorda geralmente no mesmo horário, mesmo que você não tenha uma rotina. Acorda geralmente no mesmo horário, faz geralmente as mesmas coisas de manhã, geralmente come as mesmas coisas. Você vai, sei lá, estuda no mesmo horário, trabalha no mesmo horário, você treina no mesmo horário, geralmente sempre assim. Mesmo que você não tenha sentado a bunda na cadeira e desenhado a sua rotina. Então você tem que entender que seu cérebro funciona com rotina. Se o seu cérebro funciona com rotina, você tem que usar rotina a seu favor. Rotina não é ruim. O ruim é você deixar uma rotina que não foi programada para você controlar a sua vida. Quando você programa a sua rotina, ela vira maravilhosa. Então, rotina, você vai estipular um horário para você fazer o que você tem que fazer, que é aquilo que é mais importante, que vai aumentar seu faturamento, que é aquilo que vai fazer você passar na faculdade, o que for, tá? Geralmente é de manhã. Geralmente é de manhã. Vou deixar no card fixado ou no último vídeo lá de indicação sobre cronobiologia, que mostra a diferença de horário de cada pessoa, que eu falo lá, né? E qual é o horário melhor produtivo daquela pessoa ali, tá? Recomendo dar uma assistida, mas geralmente é na parte da manhã. Você acorda de manhã, toma o seu café da manhã e senta a bunda na cadeira e vai fazer o que você tem que fazer. Então tem uma rotina, um espaço de tempo em que você vai dedicar apenas uma única coisa. Terceira coisa, que é importante, a gente vai lento. Lentamente. Como assim lentamente? Inicialmente você vai dedicar apenas 1 hora. 1 hora por dia. Mas não era 2, não eram 4? 1 hora por dia. Lembra do que eu falei da questão do desafio. Se o desafio é muito maior, vai aumentar o nível de cortisol, você vai aumentar a ansiedade e frustração e simplesmente vai deixar de fazer. Quando você se propõe a fazer alguma coisa durante muito tempo na sua vida e você não tem o costume de fazer, simplesmente você vai deixar de fazer. Não entre de cabeça, igual as pessoas falam. Não, você tem que queimar as pontes, você tem que entrar de cabeça, tem que fazer direto, tem que ser o melhor já de primeiro. Não. Ao fazer isso, você vai frustrar o seu cérebro e ele vai entrar em modo de defesa e vai tentar fazer você não fazer aquilo que você tem que fazer. Então vamos lentamente programando e reprogramando nosso cérebro para justamente entrar nesse trabalho focado. 1 hora por dia. Vai ser o quê? De 7 a 8, sei lá. Supondo 7 horas da manhã você começa e 8 horas da manhã você termina. Até mesmo, porque se você virar para você, fica entre nós, vamos conversar sério aqui, pezinho no chão, mundo real. Se você chega para você e fala assim, hoje eu vou ficar 4 horas estudando, você não tem costume de estudar, vou ficar 4 horas estudando, o que você vai fazer? Simplesmente você vai chegar e falar assim, nossa, não estou muito afim de ficar assim. Você vai começar a arrumar desculpas, porque o seu cérebro não quer aquilo, ele não está acostumado com aquilo. Mas se chegar e falar assim, vou ficar 1 hora só estudando, você coloca no cronômetro ali, 1 hora, só 1 hora, durante 1 hora eu vou ficar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Bum! É muito mais tranquilo, soa muito mais harmônico para você do que falar 4 horas de uma vez. E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando, beleza? Começa com 1 hora, fica aqui durante uma semana, assim, durante 1 hora, e depois você aumenta para 2 horas, para 1 hora e meia, para não se assustar, até chegar nas 3, 4 horas e justamente entrar no canal do Flow, que é o que nós queremos chegar aqui, beleza? Quarta coisa que é muito, mas é muito importante. Game. Game, jogo, vamos gamificar as coisas. Vamos gamificar as coisas. O nosso cérebro, ele precisa constantemente perceber o progresso. Você precisa constantemente perceber o seu progresso. Senão você vai desistir do que você tem que fazer. E como que a gente vai gamificar isso aqui? É uma coisa muito simples. Você vai colocar aquilo que você tem que fazer e vai simplesmente fazer uma caixinha e marcar com um check quando finalizar. Você fez durante 1 hora, consegui, sei lá, vou colocar aqui estudar. Você fez, marquei. Consegui, eu estudei. Isso vai liberar dopamina no seu cérebro, recompensa e motivação.
Você vai querer continuar fazendo e ter a tendência de continuar fazendo isso daqui. Isso simplesmente é gamificar as coisas. Você tem que fazer alguma coisa que está aqui, ó, na zona do tédio. Como que você vai fazer? Você vai estipular tempo. Vamos lá pro quinto aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui de perto, ó. Tempo. Basta você lembrar quando você tinha que fazer um trabalho na escola. Você tinha 2 meses para fazer aquele trabalho. Você fazia na última semana. Você fazia no último dia. Por quê? Porque você tinha um tempo muito grande e sua habilidade, você sabe que você conseguiria fazer aquele trabalho tranquilamente. Você tinha 2 meses. Não vou fazer. Você ficava enrolando muito. Quando a gente faz uma coisa, está muito no tédio, que você sabe que é fácil, sabe que você consegue, simplesmente a sua tendência é enrolar. Mas quando você coloca um tempo para fazer, aquilo ali que antes era fácil, começa a ser um pouco mais atrativo. Você só tira, deixa eu desenhar aqui que tá bagunçado aqui, né? Quando uma atividade que é muito fácil, você coloca um tempo bem curto para finalizar, você tira ela daqui do ramo do tédio, e tá preto, era para ser azul. Você tira ela aqui do tédio e coloca ela aqui no campo do flow. Por quê? Eu tenho que fazer. Eu tenho tempo para entregar. E quando você coloca para você mesmo, meu filho, é muito melhor do que alguém buzinando na sua orelha. Tem que me entregar, tem que me entregar. Você coloca um tempo e tira do ramo do tédio. E agora vamos falar sobre o outro ponto aqui. Quando tá muito na ansiedade, na frustração e vir aqui para o campo do flow, você vai fazer o quê? 6, dividir. Dividir geralmente, você não vai fazer coisas que você nunca fez. Você tende a fazer coisas que você sempre faz, coisas que e aí pode ser que as coisas que você faz sejam muito grandes. Muito, mas muito grande. Você não consegue nem perceber de onde que você vai começar. E isso vai gerando ansiedade, vai gerando frustração. Você não ter um mapa de como fazer gera frustração, leva lá à procrastinação. Então você tem que dividir. É assim que vai acontecer. Você pega um bloco muito grande e você divide ele em partes. Dividindo ele em partes, você pega esse bloquinho e manda ele para cá. E você faz. Depois você pega outro bloquinho e manda para cá. E você faz. Você vai dividir as coisas que você tem que fazer na sua vida. É muito grande? Divide. O seu, não sei se você treina, mas o seu treino é dividido. Quando você ia para a escola, era dividido. Tinha uma programação e era dividido. O professor de matemática não te deu tudo de uma vez. Ele fez um caminho até você chegar no último dia da aula daquele ano. Tudo na sua vida é dividido, só que agora você é adulto e você vai ter que dividir as suas coisas, as suas tarefas. Isso faz com que uma atividade que está aqui na ansiedade, na frustração, vai justamente para o campo do flow. Beleza? É isso, meus queridos. Muito obrigado e até a próxima.